Modas. O tema do vídeo agora é modas. Bom, eu já disse aqui, né, no primeiro vídeo no canal que a moda é algo que sempre esteve presente na minha vida, desde muito criança, desde sempre. Eu gosto muito do universo da moda como um todo. E nesse vídeo eu vou trazer as minhas perspectivas, falar por que eu gosto da moda, o que me encanta, o que eu acho, e é isso, esse é o tema do vídeo. Cara, em primeiro lugar, eu acho que a moda é uma forma de expressão, assim. Eu acho que mesmo que inconscientemente, todas as pessoas se expressam de alguma forma de acordo com o que elas escolhem para vestir nos seus corpos. Então, eu acho que todo mundo se expressa, todo mundo mostra um pouco da sua personalidade de acordo com aquilo que ela escolhe para vestir. Seja, sei lá, porque você escolheu determinada cor que é a sua cor preferida, ou que você escolheu uma estampa porque é uma estampa de alguma coisa que você gosta, ou se você escolheu uma peça de determinada marca porque você de alguma forma quer estar associado ao que essa marca transmite. Então, eu acho que, em primeiro lugar, o que me encanta muito com a moda é o fato de que é algo completamente acessível a todo mundo para se expressar de alguma forma, para mostrar como ela vê o mundo ou transmitir a sua personalidade da forma como ela está se vestindo. Então, isso que é o que mais me encanta na moda. Para mim, toda forma de expressão é arte. Então, a moda também é arte. Esse é o primeiro ponto que me encanta muito na moda, é algo que me faz gostar muito na moda, é ver a moda como uma forma de expressão e automaticamente ser uma forma de arte. É assim que eu aprendi a expressar quem eu sou, a expressar meu ponto de vista e a expressar o meu bom gosto também, de acordo com as coisas que eu escolho para vestir. E agora, profissionalmente, também nas coisas que eu escolho para vestir as modelos que estão participando dos meus projetos, ou dos editoriais, ou das coisas que eu estou fazendo com relação ao styling. E quando a gente para analisar, né, a gente sabe que o mercado da moda é um dos mais maléficos, é um dos que mais alimenta o capitalismo, é um dos que mais polui o mundo. E a gente sabe que tem todo esse lado negativo da moda, que não é toda essa fantasia de ser só uma forma de expressão, que na verdade o que mais, né, se beneficia com o mercado da moda é o capitalismo, porque o objetivo ali final de qualquer marca é vender e fazer dinheiro. Eu tenho completa consciência disso. E aí a gente entra nesse lance profissional, né? A gente vive em um universo capitalista, a gente vive em um mundo que, para que a gente tenha experiências, para que a gente possa fazer coisas que a gente gosta, a gente precisa ter dinheiro, então a gente precisa trabalhar. E então, a partir do momento que eu me vejo como uma pessoa queer, uma pessoa que não se enquadra em muitos padrões, uma pessoa que quer se expressar de certas formas e quer também usar a moda como forma de expressão para expressar quem é e também para expressar sua visão sobre o mundo de acordo com os projetos que eu estou envolvido, quando eu paro para pensar sobre, cara, beleza, eu gosto de moda, tem esse lado bom, mas é um universo muito poluente, é um universo que alimenta muito o capitalismo e eu não sou completamente de acordo com tudo isso, mas quando a gente analisa que a gente vive em um mundo capitalista, que a gente precisa trabalhar para poder fazer as coisas que a gente quer e, né, viver a vida que a gente gosta, e aí você precisa escolher uma área de trabalho. E quando a gente para analisar as possibilidades, né, de, cara, escolher uma carreira promissora que vai proporcionar ter dinheiro para viver a vida da forma que você quer, a gente, né, tem essa análise grande aí e geralmente quando a gente pensa as primeiras coisas que vêm na cabeça é trabalhar com algo ligado ao mercado financeiro ou à engenharia ou algo que é um pouco mais fora do meu universo de interesses. E quando a gente pensa que o universo da moda também é um universo muito rico, né, um universo que move muito dinheiro, mas que é um universo que permite que a gente esteja conectado com pessoas que também têm os mesmos gostos que a gente, que permite com que a gente se expresse visualmente, que a gente expresse as nossas ideias de alguma forma. Se eu preciso fazer essa escolha de, já que eu vou ter que viver em um universo capitalista para poder, né, ter dinheiro para viver a vida da forma que eu quero, eu escolho muito mais estar em um universo que me aproxima dos meus interesses do que algo que vai me permitir ter dinheiro, mas que não está me fazendo feliz, porque eu acho que se a gente trabalha com algo que não está ligado ao que a gente gosta, né, uma área que a gente se interessa de fato, a gente não vai estar feliz independente de quanto dinheiro a gente faça.
E o universo da moda, a gente sabe que é um universo repleto de pessoas queer, de pessoas que não se encaixam em muitos padrões. Então, a possibilidade de troca com pessoas que têm mais coisas parecidas comigo que o mercado da moda proporciona é o que me faz escolher muito mais o mercado da moda como uma área de trabalho do que determinadas outras áreas que possam não ser tanto maléficas para o mundo num todo, mas que seriam maléficas para mim como um ser humano vivendo, trabalhando em algo que não me faz feliz. Então, dentro dessa perspectiva de entender o universo da moda como algo que pode não ser tão benéfico para a humanidade, eu também escolho ver o mercado da moda como um universo que permite que pessoas que geralmente não se enquadram em trabalhos que são considerados promissores possam se encontrar e possam sim fazer dinheiro, porque é um universo que pode ser muito promissor. E também podem se expressar, também podem se conectar com outras pessoas que pensam de formas similares ou que vivem a vida de formas similares. Então, isso é algo que me encanta profissionalmente. E também o fato de você poder escolher aquelas peças, né? Isso eu estou falando para o styling especificamente. Mas você, sei lá, tem um mood board ou você tem uma história sendo contada e você ser o responsável por escolher as peças que vão contar essa história, que vão trazer essa energia. Eu acho que isso me encanta, porque também é uma forma de expressar como eu vejo o mundo, de expressar o bom gosto que eu tenho e poder fazer combinações interessantes. Então, eu acho que é também uma forma de expressão quando eu penso no mercado da moda profissionalmente. E uma coisa que eu também já disse em algum outro vídeo aqui é que a gente tem essa ideia de que os pequenos atos não fazem a diferença, né, num grande contexto. Mas, mais uma vez, quando a gente só tem os nossos pequenos atos, eu acho que a gente pode escolher melhores hábitos de consumo para, né, ter a nossa pequena participação ali em poder transformar o mercado da moda em um lugar não tão maléfico para o mundo. E eu acho que nós podemos fazer isso de acordo com a forma que a gente consome as coisas, né? Eu sou muito adepto a comprar em brechós, então eu sempre estou indo a lugares para dar uma olhada e ver o que eles têm. Eu criei já meio que a minha rotina de compras assim, que não necessariamente eu vou comprar alguma coisa, mas frequentemente eu vou estar indo a alguns lugares para ver o que eles têm e geralmente eu vou encontrar alguma coisa por um preço legal que eu vou acabar levando no fim das contas. Então a gente já tem muita roupa no mundo, sabe? A gente já tem roupas no mundo o suficientes para 3 gerações de seres humanos, sabe? Então, por que não usar as roupas que já estão aí circulando, que já estão aí, ao invés de comprar peças novas que só vai beneficiar ali, talvez, lojas ou empresas a ficarem ainda mais ricas, você pode encontrar uma peça talvez até melhor, por um preço melhor, já algo que já está aí e colocar essa roupa para viver um pouco mais, sabe? Então, eu acho que essa é uma pequena ação que pode ajudar a melhorar o impacto negativo que o mercado da moda pode trazer para o mundo. E, cara, uma outra coisa que eu acho também é esse lance de vestir tendências o tempo inteiro e seguir tendências o tempo inteiro. Eu acho que isso é muito uma falta de personalidade. Eu acho que isso também é negativo pelo sentido de aumentar o consumo e você vai comprar peças porque aquilo está sendo tendência naquele momento, e depois você nunca mais vai usar, e aí a próxima tendência vai vir e você vai comprar mais roupa e vai ficar nesse ciclo. Eu acho que além de ser né, um demonstrativo de não ter personalidade, é uma coisa que alimenta ainda mais esse ciclo de mais roupa, mais coisa e né, menos o uso de coisas que já existem para estar circulando ainda mais. Então, se a gente puder repensar o hábito que a gente consome as coisas, eu acho que é bastante positivo também. De novo, não quero cagar nenhuma regra, assim, não estou dizendo que todo mundo precisa fazer isso, mas estou dando o meu ponto de vista de como a gente pode fazer parte ainda desse universo da moda que a gente sabe que tem um lado negativo, um impacto negativo para o mundo, mas que também tem um impacto positivo quando reúne muitas pessoas que não se enquadram em muitos padrões e querem estar trabalhando com algo que é do seu interesse, se expressando as suas ideias. Então, tem esses dois lados do mundo da moda. Eu acho que nós, como consumo, podemos fazer escolhas um pouco mais ecológicas nesse sentido. Hoje em dia a gente tem muitos tecidos ecológicos também, é legal a gente dar uma olhada se algo que a gente quer ter, existe essa possibilidade, ou algo que a gente quer comprar mesmo que seja novo, ou que seja de uma marca nova, ou que seja,
sei lá, um produto novo, né, que saiu recentemente de uma fábrica, mas se a gente pode optar por ter um produto mais ecológico, ao invés de ter um produto que seja de um material que leve anos para se decompor ou que não seja tão benéfico para, né, a sua fabricação não seja tão benéfica, se a gente pode ter uma opção um pouco mais ecológica, eu acho que isso também hoje em dia existem bastante possibilidades no mercado para a gente analisar um pouco melhor isso. Esse consumo louco de fast fashion também é algo que, cara, sai do controle, porque tem todo o lance da exploração das pessoas que estão fabricando essas peças para que elas sejam vendidas tão baratas. Eu acho que eu entendo que o preço é um fator que pode ser muito importante na decisão sobre comprar uma peça ou não, mas é aquilo, você está comprando essa peça só porque é a sua única possibilidade, ou é só porque é uma tendência e você quer ter aquela peça, ou é algo que realmente vai fazer a diferença no seu guarda-roupa, sabe? Eu acho que existem algumas questões que a gente pode se pensar antes de tomar a decisão de fazer compras, né, excessivas nesses tipos de aplicativos de fast fashion ou lojas de fast fashion no geral. E honestamente o meu estilo pessoal ele foi mudando muito com o tempo, eu fui conhecendo muito mais o que eu gosto mesmo de usar, o que eu me sinto bem, o que eu acho que me cai bem. E hoje em dia eu acho que o principal fator é eu me sentir confortável dentro de uma peça que eu estou vestindo, assim, eu acho que isso faz muita diferença pra mim em escolher alguma coisa para vestir ou não. Assim, não fui sempre assim, já vesti sapatos apertados e coisas que não me serviam muito bem porque eu queria entregar. Mas hoje em dia eu acho que conforto é um fator determinante para que eu escolha uma peça, mas assim, o design e o caimento e a forma como aquilo está no meu corpo também faz todo um diferencial, assim, eu acho que eu sou muito crítico hoje em dia com alguma coisa que eu vou comprar, eu gosto de comprar peças que são diferentes, assim, que eu não vou achar em todos os lugares, que eu não vou ver o tempo inteiro, isso não necessariamente fazem as peças serem caras, mas geralmente fazem, algumas peças são, mas eu tenho muito esse meu hábito de sempre ir em lugares, então sempre estar dando uma olhada para ver se tem alguma coisa interessante que vai ser por um preço ok. Sempre que eu viajo também eu adoro ir em brechós, nos lugares, para encontrar peças bacanas, então tem bastante coisa no meu guarda-roupa que eu encontrei em viagens e achei por um preço bacana. No Brasil, eu confesso que eu tinha certa dificuldade para ir em alguns brechós e encontrar algumas coisas, mas porque eu não tinha muito esse hábito e essa facilidade também de poder sempre estar por perto de muitos brechós. Eu acho que São Paulo é muito grande, tem muitas coisas legais, também tem muitas lojas vintage interessantes, mas não necessariamente elas estão perto de onde eu morava ou perto umas das outras, para que eu pudesse ter certa frequência de dar essa garimpada frequentemente para poder encontrar coisas mais legais. Mas também já encontrei algumas coisas interessantes em São Paulo. Mas aqui eu acho que eu criei mais esse hábito de sempre, né, de com certa frequência estar indo em lugares que eu sei que geralmente vão ter peças interessantes por um preço bacana. Então, eu acho que essa facilidade aqui na Europa, aqui em Berlim, em algumas outras cidades da Europa também é uma coisa muito interessante. E em cidades pequenas também, mesmo que não sejam grandes capitais, tem cidades menores que eu já passei e já encontrei coisas muito legais por preços muito interessantes. E uma hora eu acho que eu vou fazer algum canal, algum vídeo sobre o meu guarda-roupa e mostrar algumas peças e contar algumas histórias. Eu acho que ainda preciso viver um pouco mais, colecionar umas coisas mais legais, mas eu já tenho algumas peças interessantes, mas uma hora esse vídeo vai acontecer. Profissionalmente também, assim, eu realmente quero estar conectado com marcas legais, eu quero estar conectado com designers legais, eu quero poder ter a opção de usar peças legais, né, dentro dos editoriais que eu estou fazendo, dentro dos projetos que eu estou envolvido. E eu também acho que existem muitas lojas vintages, eu tenho contato com algumas aqui, onde muitas peças que estão lá por muito tempo e que ninguém está usando, que podem ser utilizadas para photoshootings, que podem ser utilizadas para produções no geral. Então eu acho que profissionalmente é uma veia legal e por esse lado também de usar peças de marcas que, né, são marcas conhecidas, mas que peças que já existem, peças que já estão lá, que não estão sendo utilizadas por alguma razão, porque ninguém comprou ainda, e trazer mais vida para essas peças, né, continuar colocando elas para viver, para, enfim, mostrá-las de alguma forma. Trazer para o meu trabalho também a minha visão criativa. Eu acho que eu tenho muito tesão por fazer isso, por esse processo mesmo. Eu quero explorar um pouco mais disso, mas eu também quero explorar outras áreas dentro da moda, quero explorar outras áreas dentro de outros mercados também.
E uma coisa que eu acho muito legal também é que o universo da moda ele permite uma conexão com vários outros universos, né, que também são do meu interesse, como o universo da música, o universo do cinema, eventos no geral. Assim, praticamente todas as pessoas de todas as profissões podem estar envolvidas de certa forma, porque todo mundo pode utilizar o trabalho de um stylist para, né, melhorar seu estilo ou para levar uma perspectiva diferente para o seu guarda-roupa ou para algum evento específico. Então, eu acho que é uma área de conexão com várias pessoas no geral, com vários outros universos que acabam se conectando. E isso é uma coisa que me interessa bastante também. Mas eu também confesso que pode ser um pouco cansativo, assim, você tentar acontecer e tentar realmente ser remunerado pelo seu trabalho. É uma área que tem muita gente envolvida, tem muitos profissionais, né? Então existe uma competição, no geral, muito grande por determinados trabalhos ou para ganhar certo destaque. Mas, e também isso pode ser um pouco desmotivante, porque você pode, né, colocar muita energia, porque dá muito trabalho, não é uma coisa só por diversão, assim, também dá muito trabalho organizar todo um photoshooting, organizar diversas pessoas para estarem no mesmo dia e alinhadas e fazer com que a coisa flua e fazer com que seja uma energia legal no set, porque eu acho que isso também interfere no resultado final, assim, eu acho que se o set não está muito conectado, se a equipe está, sei lá, com alguma energia que não está fluindo muito bem, eu acho que isso acaba afetando um pouco o trabalho final, né? Porque o dia das fotos é onde elas estão sendo criadas mesmo e eu sinto que esse alinhamento de equipe precisa estar muito bom para entregar, ou pelo menos que todo mundo consiga ser o mais profissional possível, porque por mais que, né, ambientes de trabalho e pessoas diferentes e sempre vai ser uma equipe diferente, não necessariamente você vai ter uma grande conexão com todo mundo que você vai estar trabalhando o tempo inteiro, mas pessoas que consigam separar e entender que o resultado final é o que importa, a gente está aqui com um objetivo, que é trazer essas imagens para a vida, que é para contar essa história, ou trazer essas imagens para a vida real mesmo e criar isso aqui, o momento é esse, então vamos focar nisso e fazer isso acontecer da melhor forma possível. Então, eu acho que essa sinergia entre a equipe também é muito importante. O mercado da moda tem muitas possibilidades, né, de trabalho, assim, tem o lado da moda mais técnico e o lado da moda mais criativo. Eu acabei trabalhando antes, né, no Brasil com o lado mais técnico da moda, que era eu era produtor executivo ou trabalhei com assessorias de imprensa, então era um lado mais da comunicação, era um lado mais behind the scenes. E eu, pelo menos, não tive muita liberdade criativa nas minhas outras experiências com moda antes. E agora eu estou explorando mais, né, esse lado criativo. Eu fiz fotografia de moda por um período, estudei isso, eu percebi durante esse período que eu estou muito mais voltado e muito mais interessado pelo styling do que pela fotografia especificamente. Também me interesso muito pela direção criativa, que é isso de você escolher, né, o conceito daquele editorial, o conceito daquilo que vocês estão produzindo, escolher quem vão ser os profissionais envolvidos e tudo mais. Também me interesso por colaborações e trabalhos como modelo. Acho que é legal você também ser a cara dessa ideia que você tem na cabeça ou né, estar estampando a ideia que outras pessoas tiveram. E recentemente eu também fiz um workshop de costura pela primeira vez, assim, eu sentei em frente a uma máquina de costura. Foi uma experiência bem legal, eu adorei, assim, eu fiz uma bolsa durante esse workshop. E eu quero explorar um pouco mais sobre a costura, eu acho que é muito interessante para mim a ideia de colocar para fora alguma ideia de algo que eu queira vestir ou alguma coisa que eu quero usar para um styling especificamente. É uma coisa que eu tenho que estudar mais, mas eu estou muito interessado em continuar fazendo mais sobre isso. E uma coisa que eu acho muito interessante, que eu realmente me deixa feliz, assim, é ver como os padrões mudaram, sabe? As coisas que a moda sempre vendeu antes como as coisas bonitas, sobre as pessoas mais bonitas e sobre esses padrões de beleza que antes eram muito inalcançáveis. Eu vejo hoje em dia uma evolução bem grande assim nesses padrões estéticos da moda. Eu acho que, óbvio que tem toda a perspectiva capitalista disso e as pessoas começaram a ver a necessidade de se ver mais nessas campanhas ou né, em como as marcas se mostram. Mas eu acho interessante que isso tenha mudado muito. Eu me lembro muito de, sei lá, o começo dos anos 2000, isso ser muito diferente, isso ser muito focado em pessoas
brancas, loiras, dos olhos claros, e hoje em dia a gente ter campanhas e ter trabalhos e desfiles com uma variedade de modelos muito grande. Eu acho que isso é uma coisa que me deixa feliz e eu espero que a gente continue evoluindo nesse sentido para ter cada vez mais representatividade dentro do universo da moda e não só como modelos, né, mas dentro da produção como um todo, dentro dos criativos, das pessoas envolvidas nesses trabalhos. Eu acho que isso também mudou de certos tempos para cá, mas muito menos do que no sentido de modelos. Eu acho que as marcas estão ainda muito mais voltadas para terem esses rostos diversos nas suas campanhas, estampando as suas campanhas. Eu acho que ainda não é uma preocupação muito grande sobre os times envolvidos terem uma diversidade grande. Eu acho que essa é uma atenção ainda a se ter no mercado da moda como um todo. Mas eu ainda acho que a gente tem um caminho a evoluir nesse sentido da produção ser um pouco mais diversa. Mas eu não posso negar que eu acho que me faz me sentir realmente feliz ver mais pessoas serem representadas no universo da moda como um todo. Eu acho que, cara, se existe a possibilidade de trabalhar em um universo que valoriza a minha visão, que valoriza o meu ponto de vista, que valoriza o meu bom gosto, por que não, sabe? Eu acho que eu não sou uma pessoa tão radical assim a simplesmente ver só um lado da coisa. Eu entendo perfeitamente os malefícios que o universo da moda, que o mercado da moda pode ainda espalhar, mas eu também vejo o lado positivo de ser um universo que pode conectar tantas pessoas interessantes, tantas pessoas que não se enquadram em muitas caixinhas, em muitos padrões, se enquadram no mundo da moda, se conhecem, se conectam e criam amizades e conexões.